começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvi a voz de Deus pra dar, dizendo: filho, espere mais um pouco, que agora eu vou falar. Escute o Senhor te falando nesta noite. Te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e os meus caminhos são maiores que os seus. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No tempo dele, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Ele é fiel, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Ele é fiel, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por tua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar a boa obra que ele começou na sua vida. Oh, Jesus é fiel, ele é fiel. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Quem começou, se você quer, levante a sua mão nesta noite e receba esta palavra cantada nesta noite. Aleluia. Ele é fiel na sua vida. Oh, aleluia. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá.
Amém. Vamos se colocar em pé então para nós lermos a palavra de Deus. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 2. Peço que o Espírito Santo fale conosco nesta noite, ilumine a minha mente, e que Ele venha falar com cada um conforme a vontade de Deus. Vamos ler o capítulo 1, eu falei versículo 2, nós vamos ler capítulo 2, mas é o capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 26, a parte B. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, parte B. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. E eis aí o mistério da criação, né? Meus amados, eu não poderia deixar de ler aqui alguns versículos do capítulo 1, falando dessa grande criação, desse mistério tremendo de Deus, da criação, do começo de todas as coisas. Capítulo 1, versículo 1 diz assim a palavra: E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, e o dia 1. E disse-lhe Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão e as águas que estava sob a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã e dia seguinte. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, e erva que dê semente, e árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E no versículo 12, e a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, e dia 3. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para que haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E o 15: e seja para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão do céu para iluminar a terra. O 18: e para governar o dia e a noite,
para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde, manhã e o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis, animais viventes, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de almas viventes que as águas abundantemente produziram. E conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei-vos a terra e nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã e dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E vê que coisa maravilhosa. Então Deus, Ele criou tudo com a sua palavra. Tudo que eu li aqui, Deus foi falando e foi aparecendo. Apareceu o céu, apareceu a lua, apareceu o sol, apareceu os rios, os peixes, as aves, as bestas feras, né? As árvores frutíferas. Mas quando Ele chegou no homem, Ele não usou a palavra. Nesse momento, ajuntou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e pegou o homem do pó da terra. Você imagina os detalhes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, desenhando aquele homem. E quando eles terminam a sua obra-prima, ele sopra nos narizes daquele homem, e ele se faz alma vivente. E nós fomos gerados deste homem, lá no jardim do Éden. E diz a Bíblia, depois que Deus fez tudo isso, depois que Ele fez as suas maravilhas, diz a Bíblia que Ele plantou um jardim no Éden, e colocou o homem para viver naquele paraíso. Quando nós falamos em paraíso, os nossos olhos não conseguem entender o que é paraíso, porque quando nós olhamos as coisas bonitas dessa terra, nós imaginamos: olha que paraíso, que coisa linda. Quando nós olhamos as praias, eu, por exemplo, eu gosto muito de ficar na tela do computador, olhando paisagem, quando eu vejo aqueles lugares bonitos, as praias, que meus olhos enchem. Você imagina o paraíso que Deus fez, e colocou o homem para viver, para governar, para cuidar. Deu capacidade a esse homem de viver uma vida de liberdade. Porque nós temos essa vida de liberdade. Deus nos deu liberdade para nós aproveitarmos de tudo aqui na terra. A Bíblia fala que se nós cremos, nós comeremos o melhor dessa terra. Deus não colocou o homem aqui nessa terra para mendigar. Deus colocou nós aqui como casinha dele. Como casinha. É tão interessante, Patrícia, que quando nós olhamos para o ser humano, é um mistério tão tremendo que nós não conseguimos entender, que esse Deus Criador, que criou tudo com a sua palavra, você imagina só a magnitude, a grandeza, o poder desse Deus, e Ele cabe dentro do nosso coração. Nós somos o altar de Deus aqui na terra. Nós somos algo tão precioso que Deus fez, que Ele criou todas as coisas perfeitas, que nós olhamos para o céu, vemos as estrelas, a lua, vemos tudo, mas a obra-prima de Deus é eu e é você. É nós que somos a obra-prima de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos a casa do Espírito Santo.
Então Deus coloca ali o Adão, né, que ainda não tinha o nome de Adão, mas era um homem, que Deus colocou ele ali na terra. E esse versículo aqui que eu acho lindo, o 7, que diz assim, ó: e formou Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Que coisa, a nossa mente não consegue entender isso, sabe? Deus fazendo um homem do barro, né? Ali se ajuntaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles articularam, eles fizeram tudo de primeira, tudo coisa, sabe, que não dá para nós entendermos. E de repente ele sopra naqueles narizes, e aquele homem se torna um ser vivente. E o importante de tudo isso, Dalina, que Deus criou o homem como filho. Como filho. Deus não criou o homem para viver aleatoriamente, não, né? Quando ele colocou o homem ali no jardim, né, naquele paraíso lindo, Deus vinha visitar o homem, falava com ele todos os dias. Era importante essa comunicação que Deus tinha. Deus parece que sentia um prazer, uma necessidade de falar com aqueles que eram o seu filho. E muitas vezes, nos dias de hoje, nós vemos o Espírito Santo rodeando as pessoas, querendo falar com ela, querendo mostrar para ela. E como eu estava dizendo para o Marcos aqui, que muitas vezes na igreja nós estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor Jesus, e tem pessoas que estão aleatórias na igreja, não está entendendo nada, não está compreendendo aquilo que está acontecendo, porque o culto é espiritual, não é carnal. E nós precisamos ter um entendimento do céu, para nós sabermos que aquele culto nós estamos oferecendo para o Senhor. E as pessoas ficam, sabe, na igreja, como despercebido, como que não está acontecendo nada. Mas o Espírito Santo está rodeando. O Espírito Santo está tentando entrar dentro de você. E eu nunca esqueço o testemunho da Marisa, que quando ela estava afastada dos caminhos do Senhor, ela tentava falar com Deus, e Deus ali rodeava ela. E ela sentia muitas vezes a necessidade de Deus, mas ainda não havia tido aquele encontro do Espírito entrar dentro dela. E houve um momento que o Espírito Santo veio e abraçou ela. E ali começou uma nova etapa da sua vida. A nossa vida, Fabiano, ela só começa uma nova etapa quando o Espírito Santo vem sobre nós. Ele entra sobre nós, porque nós fomos colocados aqui na terra, cada um para um objetivo. Nós não estamos aqui para comer, beber, trabalhar, só isso não. Tem muito mais do que isso. Deus tem um plano, um projeto na nossa vida. Quando eu estava liguei para o Fabrício hoje, falei: Fabrício, ó, Deus tem um plano, e eu não me canso de você, Fabrício. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. E muitas vezes, quando as coisas não estão dando certo para nós, é porque nós estamos querendo andar do nosso jeito. E o Espírito Santo não dizendo: não é assim, é do meu jeito. E quando nós deixamos Deus fazer conforme a vontade dele, aí as coisas começam a se abrir. O novo horizonte. O homem sofre. O homem não consegue ter paz se não tem um Espírito Santo. E desde o começo era assim. O Espírito Santo, Deus, né, tinha prazer de falar com uma criatura, Adão. Ele falava todo dia, criatura não, filho. Ele falava todo dia, a Bíblia, que ele vinha na virada do dia, e com certeza era aquele diálogo entre pai e filho. Eu imagino o Fabrício quando chega em casa, está ali o pequenininho Davi, vem correndo, abraça ele abraça o menino, aquela alegria. Então eu acredito que Deus tinha essa mesma alegria quando ele encontrava com Adão. E Deus colocou, fez tudo perfeito. Deus criou o homem para um propósito. Nós não estamos aqui caídos, perdidos. Lógico que tem muitos que estão por aí querendo andar pelo caminho que não é o caminho de Deus. Como tem tantos aqui. Mas quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o Espírito Santo vir sobre nós, aí ele começa a realizar os seus planos, os seus projetos. O nosso coração começa a se alegrar. O nosso coração começa a se encher de paz. Porque o homem que não tem o Espírito Santo,
Ele não consegue ter paz na vida. Ele pode ter dinheiro, pode ter trabalho, pode ter a melhor esposa, a melhor família, mas ele não consegue. É aquele momento que ele sente solidão. E essa solidão, sabe o que é? É falta de Deus. É falta do relacionamento com o Criador. Então Deus preparou tudo isso e colocou Adão ali na terra, naquele jardim. E no versículo 8 diz assim, ó, aí plantou Deus um jardim no Éden, da banda do rio, e pôs o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Às vezes a gente fica perguntando, mas por que será que Deus colocou essas duas árvores e pediu para que o homem não comesse? Às vezes a gente não consegue entender, porque Deus poderia ter colocado lá o jardim sem nenhuma árvore, e o Adão ia estar lá até hoje, né? Mas tudo na nossa vida tem regra e tem limite. O teu filhinho pequeno, ele cresce. Se você não criar regra para o teu filho, se você não criar limite para o seu filho, você vai ter um filho problemático que vai te trazer problemas futuros. Então, Deus colocou essa árvore ali no meio do jardim para mostrar para Adão que ele tinha toda a liberdade de comer o que ele quisesse. Vamos supor, 98% das árvores ele podia comer. Só de duas que ele não podia. Agora, para que eu vou me preocupar com duas árvores que estão no meio do jardim? Se eu tenho 98 para comer. E ele estava ali, né? Deus então chama Adão, né? E tomou, no versículo 15, e tomou o Senhor, o Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. E ordenou o Senhor ao homem dizendo, toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerá, porque o dia em que dela comer, certamente morrerá. Então Deus colocou um limite. Você pode, Adão, usufruir de tudo, mas você está vendo essa árvore aqui? Olha, essa e essa, dessa aqui você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus explicou. E outra coisa, Adão, ele estava num estado perfeito. A mente do Adão não era propensa ao pecado. Ele era livre, a mente dele era livre, não conhecia o pecado. Ele vivia um estado de, como se fosse anjo ali. Aí então, Deus coloca essas duas árvores no meio do jardim e diz que você não pode comer dessa árvore, Adão. Do resto, você pode usufruir de tudo. Tudo aqui é teu. É o teu paraíso, Adão. Você pode fazer o que você quiser. Tem liberdade plena, porque Deus dá liberdade para nós. As pessoas muitas vezes pensam que ser crente é uma coisa chata. Ah, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não posso fazer. Não, nós podemos fazer. Nós somos livres para fazer o que nós queremos. E Deus deu essa liberdade aqui para Adão. Adão, você pode fazer o que você quiser. Você só não vai comer desses dois frutos. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Então Adão estava ali no paraíso, vivendo uma vida de alegria. Imagine, dando glória a Deus e aleluia, cantando os hinos da harpa, feliz da vida, glória a Deus, porque é assim que o crente é. O crente, quando ele tem a comunhão com Deus, ele já levanta alegre, cantando, e não tem tempo ruim, vem problema, fala, Deus proverá, tem necessidade, Deus vai suprir, tem problema, Deus vai suprir. É assim que nós somos. Nós temos que ser pessoa otimista, porque nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. Então Adão estava ali livre, vivendo num paraíso. Meu Deus, eu posso imaginar como era lindo aquele lugar que Deus tinha criado e colocado ali aquele homem, para viver uma vida de abundância. E aí no versículo 18 diz assim, disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele.
Deus pensou nos mínimos detalhes. Adão estava ali envolvido com tantas coisas, mas Deus achava que ainda precisava alguém para estar do lado dele. Então ele vai, diz a Bíblia que ele serra, faz o Adão dormir um sono, serra a costela de Adão enquanto o Adão está dormindo, e vai lá e faz uma princesa para Adão. Meu Jesus! Vocês já viram mulher bonita por aí, né? Agora vocês imaginam a Eva como devia ser. Quando Adão acordou do sono e viu a Eva, eu acho que ele se apaixonou no ato. Falou, meu Deus, o que é isso, Jesus? Não precisava exagerar assim, Jesus. É bom demais agora está tudo completo. E ele vivia feliz. Feliz. Como crente é feliz. Como crente que tem Jesus é feliz. Só que tem alguém que está te observando, que está olhando para você, e ele está pensando em te ludibriar, ele está pensando em te enganar, porque ele não quer ver você feliz. E nós somos o povo feliz, nós somos a nação eleita, o povo escolhido de Deus. Mas tem alguém, Wagner, que está de olho em você todos os minutos. Sabe quem que é? A serpente, o dragão. Ele está de olho em nós, sabe por quê? Porque ele perdeu a maior posição que havia lá no céu, onde ele era ali o maestro, ele era ali aquele que coordenava o louvor, e ele perdeu aquilo, e ele foi lançado na terra, né? Então ele estava ali de olho, a serpente estava de olho em Adão, buscando uma situação para que ele perdesse aquela regalia, perdesse aquela alegria. Porque se é uma coisa que o diabo não gosta, é de ver um povo de Deus feliz. Se ele vê um casal feliz, daqui a pouco ele já vai arrumar um probleminha. Daqui a pouco ele já vai arrumar uma situação para ele desunir. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o nosso adversário, é o inimigo. É o inimigo, não é de Deus, é o inimigo do povo de Deus, que sou eu e você. Nós temos que ficar ligado, observando, porque a qualquer momento, como diz o meu pastor Antônio, pastor Valdir, esse caminho é um caminho escorregadio. Qualquer um pode cair. Qualquer um pode cair, porque o sedutor está aí, tentando te seduzir, está tentando te enganar, tentando falar que a Bíblia ela não é bem assim. E Deus então coloca ali o Adão e a Eva no paraíso para viver feliz. E o casal estava feliz, plenitude, alegria de ver Deus, de falar com Deus na virada do dia. Muitas vezes nós, através de um louvor, nós sentimos a presença de Deus. Você imagina de ver Deus e falar com Deus. Eles tinham esse privilégio de falar com o Criador, com o Pai. Aleluia. E eu posso sentir a alegria de Adão e de Eva quando eles vinham na virada do dia. Deus procurava Adão, Eva, onde está você? E eles batiam aqueles papos, conversavam, era aquela alegria do pai com o filho, aquela convivência, aquele relacionamento de plenitude do Espírito. Era muita alegria que eles sentiam no paraíso. Mas um dia, passa-se muito tempo, eles estavam andando pelo jardim, e de repente, eles viram uma serpente. E essa serpente, ela falava, ela conversava. E ela teve o primeiro diálogo com a Eva. Eu pergunto para você aqui, toma cuidado. Toma cuidado com muitas vezes palavras que soam no teu ouvido, que muitas vezes parece que massageia o teu ego, mas é o próprio Satanás tentando tirar você dos caminhos de Deus, porque o projeto dele é esse, é destruir a minha vida, é destruir a tua vida. Então vocês olham que no paraíso era perfeito, tudo muito perfeito ali.
E a serpente foi ousada ao ponto de tentar enganar Adão e Eva. Porque se nós fôssemos imaginar em termos de inteligência, capacidade, Adão e Eva não ficavam muito atrás não, porque eles tinham mente perfeita, eles tinham sabedoria total. Porque o homem depois da queda perdeu isso. Nós temos hoje, não sei, quem sabe aqui, acho que usamos 5% da nossa inteligência, acho que é isso. É isso, Marcos? 5%. Mas eles tinham 100% de inteligência, sabedoria, era perfeito. Então eles tinham condições até de dialogar com o diabo a respeito daquilo que Deus tinha dado, ensinado para eles. Deus deixou bem claro, dessa árvore vocês não vão comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Tinha alguma dúvida na palavra? Não coma, porque se comer, morre. Então, num dia lá, nós não sabemos qual dia da semana que era. Se era sexta, se era segunda. Porque acho que para Adão não tinha isso, né? Era alegria, era paz, era gozo. Deus coloca ele para dar o nome para os animais. As espécies eram tantas, enormes. E Adão que sentava e ficava, essa é a vaca, esse é o cavalo, esse é a cobra, esse é o não sei o quê. E ficava ali. E tudo aquilo que Adão deu o nome, existe até hoje. Então a sabedoria de Adão era muito grande. Ele era filho de Deus. Vivia na plenitude do jardim. E lá ele foi tentado. Agora eu pergunto para você, e nós que estamos nesse mundo corrompido aqui, nós que estamos nesse mundo que a Bíblia jaz do maligno, você está firme com Jesus, a ponto de não ser enganado por falsos profetas, por palavras que muitas vezes quer te tirar do caminho? Satanás antigamente, ele se manifestava aqui na igreja, era tanto que se manifestava aqui, mas hoje ele trabalha de maneira diferente. Hoje ele quer tirar você dos planos de Deus, porque Jesus está vindo buscar a igreja, e ele quer que o inferno se encha, porque lá ele é o chefe. Lá ele é o chefe. Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus, a palavra para nós é clara, é sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno, é sim, sim, não, não. Passou disso do maligno, não tem conversinha não. É a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Crente, você tem que ser alerta, você tem que ficar ligado. Porque se Adão e Eva, que era muito mais sábio do que eu e você, vivia no paraíso, eles foram enganados. Será que eu e você vamos conseguir chegar até o fim? Salomão escreveu que o melhor é o final das coisas, que é o começo de todas elas. Então o começo, todo mundo começa bem, mas no caminho há muito desvio, há muitos caminhos que parecem, se você olhar ali o peregrino, você vê que muitas vezes saía do caminho e quase morria, tinha que voltar de novo. O caminho é Jesus. E a certeza do nosso Jesus está conosco é a palavra de Deus. Então nós não podemos ser bobo. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter sabedoria. Que Satanás quer destruir o projeto de Deus, que sou eu e é você. É nós que somos casa do Espírito Santo. Por que tinha tanta gente aqui na igreja e hoje não tem mais? Por quê? Por quê? O que você acha? O pastor fez alguma coisa? Os irmãos fez alguma coisa? Não, foi Satanás que tirou. É como aquela historinha que eu sempre conto. Sempre conto do irmão que foi procurar Satanás no campo de futebol. Presta atenção que isso é uma palavra pastoral, meus irmãos. Foi buscar nas boates, não achou. Foi em tantos lugares, não achou. Aí ele falou, esse negócio de diabo, isso aí é quer fazer um pacto com o diabo. Isso aí é coisa de louco, isso não existe. Ele estava passando numa igreja como essa aqui. De repente viu um homem. E o homem se aproximou dele e disse, você está me procurando? Ele falou, quem é você? Ele disse, eu sou Lúcifer. Ele disse, mas aqui, na frente da igreja? Ele disse, é aqui que eu fico. Eu fico olhando lá para dentro. E quando eles estão instruídos para combater contra mim e o meu reino, e quando algum deles dorme, eu jogo o laço e puxo para fora.
Porque se Adão e Eva caiu lá no paraíso, eu e você podemos cair nesse mundo corrompido que jaz no maligno. Nós temos que ficar muito atentos. Eu e o Marcos estavam conversando aqui agora há pouco a respeito disso. Gente que não lê a Bíblia, não ora, não jejuma. E se você não vem nos cultos da igreja para você ouvir a palavra, sinto muito, mas você está desviado, está afastado dos caminhos de Deus. Então, não falte nos cultos, porque você estando aqui, você está sendo instruído para lutar contra Satanás e as suas hostes e o seu reino. É através da palavra que nós vencemos. Jesus venceu ele lá no deserto. É através da palavra. Ele vem para cima de nós para arrancar os nossos filhos. Ele vem para arrancar aqueles que são herança do Senhor. E nós, povos instruídos, não vamos deixar não. Porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Nós somos um povo eleito, escolhido para a glória de Deus. Quando nós olhamos aqui no 19, a conversa do diabo com a serpente. Ora, a serpente era o mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus falou? Deus falou claramente: dessas árvores vocês não podem comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Ele colocou um ponto de interrogação. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A Eva sabia muito bem. Ela era esclarecida, porque a palavra de Deus, ela nos esclarece. Ela abre os nossos olhos. Ela abre o nosso entendimento. Eva sabia que ela não podia comer, que se ela comesse, ela morria. Sabe o que a Eva disse? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore e do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem toqueis, para que não morrais. Deus não falou nada de tocar. Deus falou alguma coisa de tocar aqui? Deus falou assim: o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Ela já acrescentou aqui, ó. Ela disse que nós não podemos comer e nem tocar. Deus não falou isso. Não acrescenta aquilo que não está escrito. Não acrescenta aquilo que não está escrito. Não cai uma folha de uma árvore, não está escrito. O cair é do homem, o levantar de Deus, não está escrito. Nós temos que ter uma mente aberta para compreender a palavra de Deus. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Engraçado isso, né? Deus, o Criador, instruiu Adão e Eva que eles não comessem da serpente, do fruto. Mas a serpente disse para assim, ó: se vocês comer, vocês vão ser igual a Deus. Os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus. Sabe o que é isso? Soberba, orgulho. Lá no jardim já tinha essas coisas, mas era um estado perfeito. Mas já havia soberba, já havia orgulho. Porque por que eles precisavam ser igual a Deus? Se eles tinham tudo, eles não precisavam de nada. Mas então, naquele momento, a serpente começa ainda a falar com ele. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Que desobediência!
Sabe, meus amados, eu fico analisando aqui. Adão era o chefe. Adão era o cabeça. Eu não vejo em nenhum momento Adão questionando Eva. Eva, mas espera aí, nós não podemos comer. Deus falou para nós que o dia que nós comesse, nós ia morrer. Então, quem foi enganado foi a Eva, não foi o Adão. Adão estava com a mente totalmente aberta. Ele sabia daquilo lá. A serpente enganou a Eva, mas Adão não. Adão fez consciente. E o pecado consciente é muito pior. Porque quando você é enganado é uma coisa. Agora quando você peca consciente, sabendo que você está pecando, aí o pior vai acontecer. Porque quando na virada do dia, né, eles comeram. E naquele momento que eles comeram, o pecado entrou no coração. O pecado entrou no coração. E eles que andavam nu no jardim. Eles andavam nu. Perfeito. E de repente, eles sentiram vergonha. Aí eles sabem o que eles fizeram? Arrumaram uma folha de figueira para cobrir o seu pecado e a sua nudez. Você percebeu que o homem está sempre dando um jeitinho? É um jeitinho. Só que para Deus não tem jeitinho, não. Para Deus não tem jeitinho. E eles ali sentem vergonha um do outro. E Deus aparece na virada do dia. Adão, Eva, aonde estão vocês? Você acha que Deus não sabia onde eles estavam? Claro que sabia. Claro que sabia. Deus ainda estava dando uma oportunidade, Fabiano. Ainda estava dando uma oportunidade, porque Deus nos dá a oportunidade a todo momento, Lília. A todo momento de se arrepender. Aí o Adão, Senhor, eu fiquei com vergonha de ti. Porque eu estou nu. Aí Deus, mas espera aí, Adão. Quem que te falou para você que você está nu? Você andava sempre nu. Por que agora? Vai dizer, Adão, que você comeu da árvore que eu falei para não comer? Ah, Senhor, eu tenho que falar uma história para o Senhor, viu? Sabe aquela mulher bonitona lá que o Senhor me deu? Aquela princesona? Ela me enganou. Ela me deu do fruto e eu comi. Aí Deus vai, peraí, ô bonitona, o que aconteceu com você? Aí ela diz, sabe, Senhor, foi a serpente que me enganou. Aí Deus vai para a serpente, porque você fizeste isso, você vai ser agora um animal que vai rastejar e vai comer o pó da terra. E olha para Adão, Adão, por causa de você, toda a terra será maldita. A maldição entrou. A maldição entrou neste momento. Por causa do pecado de Adão e Eva. Nós somos gerados, somos filhos de Adão. E estamos debaixo de uma maldição. Mas só que Deus, Anagashuriande Komanai, sempre tem um plano B. Nunca ninguém pega Deus desprevenido. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor por isso? Naquele momento, então, Deus anuncia Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente e ela morderia o seu calcanhar. Sabe quem que é isso? Ele apontava para Jesus, o Salvador do mundo, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Deus sempre tem um plano B. Se você caiu em uma situação
Deus está te chamando ao arrependimento esta noite, porque você nasceu para a glória de Deus. Você não nasceu para ficar aí caído nos becos no valado. Você é a casinha do Espírito Santo, e Deus quer manifestar a glória dele sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vamos se colocar em pé. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo neste lugar. Hoje Deus me deu uma palavra pastoral para esta igreja. Não é palavra de reteté, mas é palavra de ensino, para que você seja um homem sustentado, alicerçado em cima da rocha, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Levante a sua mão e adore ao Senhor nesta noite. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o primeiro Adão falhou, que ele tinha tudo para ser um sucesso, e nós não passaríamos por nada disso que nós passamos. Deus amaldiçoou a mulher, Deus amaldiçoou a terra, mas criou o seu filho e colocou ele neste mundo. Aleluia. Criou Jesus e colocou neste mundo, e a Bíblia fala que todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Ele reata novamente conosco, ele escreve novamente o nosso nome no livro da vida. Você é cidadão com certeza nesta noite. Adore ao Senhor Jesus, adore ao Senhor Jesus. Você que está entendendo isso, adore a Deus nessa noite, adore ao Senhor. Aleluia. Eu quero que a Ana cante aquele hino do vaso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença. Você não está aqui hoje por acaso. Se você entrou aqui e você está caído, e você está abatido, Deus tem um renovo para a tua alma nesta noite. Você é um vaso que Deus quer encher, para você ser casinha dele, para você ser templo dele, para você ser tabernáculo dele. Se você está entendendo isso, jogue a sua mão para cima e levante a sua mão e adore ao Senhor. Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia. Pode adorar o nome do Senhor Jesus. Senhor, venha mudar. É a presença de Jesus, é a presença do Salvador. Eu estou sentindo Deus, aqui. Restaura os meus sonhos. Será que tem alguém que quer fazer uma aliança com Deus nessa noite? Será que tem alguém que quer retar? A sua casa está vazia, mas Deus quer encher a tua casa nesta noite com o poder, com a essência do Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, é maravilha. Se você está entendendo isso, faça um concerto com teu Deus. Faça um concerto com o Criador dessa noite. Por onde tenho andado. Será que tem alguém? Será que tem alguém que quer fazer uma aliança com Cristo? Deus tem um plano meu para você. Deus tem um plano meu para você, meu irmão. O Senhor Deus vai te renovar hoje. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para entrar na presença dele. Minhas feridas eu quero ser melhor. Adore, você é um adorador, adore. É Deus te chamando. Você é casa de Deus, meu irmão. Você é a casa de Deus. Venha para a presença. Você que teve um ano difícil, e você quer começar uma vida nova com Deus, saia do teu lugar e venha diante do altar, porque aqui que se faz pacto com Deus. Restaura os meus sonhos. Meu Deus, era para você estar aqui chorando na presença de Deus, meu irmão. Você está aí fazendo vazio, triste, e continua do mesmo jeito. Deus está te dando a oportunidade hoje de um novo tempo para você. Criança, se você não tem coragem
sofrendo, gemendo pela tua alma. Tenho andado sempre estás por perto. Renova-me. Quem quer ter uma experiência com Deus, sai do teu lugar e vem aqui receber. Vem aqui receber o meu nome nesta noite. Em nome de Jesus. Curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Não deixe o orgulho tomar conta de você, meu irmão. Vem aqui receber o renovo na tua alma. O Espírito de Deus está te chamando. Senhor, venha curar. O Espírito de Deus está mostrando tantas pessoas vazias que não têm coragem de passar por cima de você e vir receber o renovo na tua alma nesta noite. Renova-me, Senhor. Renova-me, Vem cá, Marisa. Senhor, venha curar. Jesus quer curar a sua ferida, mas não fica aí na nave, não é aqui. O médico dos médicos está aqui no altar. Melhor, renova-me, Senhor. Só um pouquinho só. Eu não vou forçar a barra, não pode ficar aqui, pode cair. Eu não vou forçar a barra, mas ó, faça uma autoanálise. Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio de Deus? Faça uma autoanálise nessa noite. Será que aquele orgulho que estava lá no coração, que eu falei aqui, não está no teu coração? Que você não tem coragem de sair do teu lugar, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu não acredito isso. Tem gente que eu conheço que está vazio. Lá tá vazio e não tem coragem de se colocar na brecha. Não acredito uma coisa dessa. Por isso que a igreja não cresce. Por isso que a igreja não desenvolve. Porque o orgulho e a soberba não deixa você se aproximar de Deus. Olha, vocês podem até sentir falta desse pastor chato, não sei o que vai acontecer comigo. Mas essa oportunidade que vocês estão tendo agora, quem sabe vocês não vão ter mais. Deus está chamando algumas pessoas aqui que eu sei. Eu não vou falar porque para me entregar de bandeja para você. Não tem comunhão com Deus. Não ora. Não lê a Bíblia. E não tem coragem de vir aqui porque acha que vão zombar de você. Você tem algum compromisso com alguém? O seu compromisso tem que ser com Deus em primeiro lugar. Deus está olhando para dentro do teu coração. E um dia você não vai poder falar que Ele não te deu oportunidade. Mais um hino, mano. Isso é coisa muito séria. Não tem pastor que faz esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui, não. Não tem. Eu desafio. O que você ganha com isso? Vai para casa do mesmo jeito. Vazio. Né? Uma vidinha sem graça. Não tem coragem de chegar aqui, ó. Quando as pessoas se humilham aqui que está o mistério. Não quero mais errar, não quero mais pecar. Talvez seja a última vez que eu prego aqui. Não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro
e no meu coração és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa, no teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti.